No imaginário coletivo, o parto é o momento mais esperado da gestação. Mas a verdade é que para muitas mulheres, esse momento chega acompanhado de dor, não só física, mas emocional, invisível e silenciada. Isso tem nome: violência obstétrica. E ela não acontece só em casos extremos. Ela pode estar no tom de voz, num toque sem consentimento, na recusa de anestesia, na solidão imposta, num dos momentos mais vulneráveis na vida de uma mulher. Segundo a Fundação Perseu Abramo, uma em cada 4 mulheres brasileiras afirma que já sofreu algum tipo de violência obstétrica. E esse número pode ser ainda maior, já que muitas nem sabem que foram violentadas. E não à toa, até no reino animal, as fêmeas se isolam para parir. É um momento de fragilidade e proteção instintiva, mas aqui entre nós, o que era para ser acolhimento muitas vezes vira intervenção sem consentimento. Minha gente, negar a presença de um acompanhante, realizar procedimentos sem explicação, pressionar a barriga sem autorização, isso não é protocolo, isso é violação e ainda é rotina em muitos partos aqui no Brasil. No episódio de hoje, a gente vai falar com uma convidada que transformou dor em cura, porque isso também é maternar. Falar de dor para que outras não passem por elas. Olá, eu sou a Fernanda, mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna. E eu sou a Lê, mãe do João e parceira da Fê aqui no Vita. E esse podcast também é sua rede de apoio. No episódio de hoje, a gente recebe a Thay, mãe do Enzo, de 7 aninhos, doula e educadora perinatal há 11 anos e enfermeira obstetra há 7 anos. Atua no acompanhamento do pré-natal, no parto, no pós-parto, consultas ginecológicas, ministra cursos para gestantes, casais, profissionais e estudantes. O que a move é o desejo por assistência com respeito, com segurança e verdadeira humanização. Uma mulher que viveu o parto de um jeito que ninguém deveria viver, mas que depois de tudo isso, tomou a decisão linda e poderosa de ajudar outras mulheres a passarem pela experiência de parto de forma mais humanizada. E aqui abre espaço para outras mulheres viverem seu parto diferente do que ela viveu. Bem-vinda ao Vita Materna, Thay. Obrigada. Bem-vinda. Você contou pra gente, Thay, que passou 1 ano e 4 meses tentando engravidar, né? Sim. E como foi receber essa notícia? Após, né, receber essa notícia, a preparação para o parto? Então, eu sempre quis ser mãe, né, cresci nessa idealização, né, de casar, ter filhos. E aí quando eu vi a dificuldade em conseguir engravidar, né, fiquei bem apreensiva e fiquei nessa luta durante 1 ano e 4 meses. Você tinha quantos anos, Thay? Eu tinha 28 anos quando eu comecei a tentar engravidar. E aí fiz alguns exames, não acusava nada, né, e fiquei muito em oração, né, Senhor, quando for o tempo certo, né, e depois de tudo eu entendi que Deus estava me preparando para viver a maternagem desde a gestação, né, porque antes disso eu não estaria pronta. E aí um dia o Senhor falou comigo, através de uma palavra, e disse que eu iria ser mãe de um menino, e que eu colocasse o nome dele de Samuel. Meu filho é Enzo Samuel. E aí 2 meses depois que eu recebi essa palavra, eu estava grávida. Caramba! Do meu filho. E assim, foi uma das fases mais maravilhosas, né, que eu vivi na minha vida, o gestar, né, de poder já ser transformada, né, desde a gestação, do meu filho. E comecei, eu já, apesar de eu ser um profissional já da área obstétrica, né, já atuava como doula, já estava na graduação, terminando, já pensava em fazer residência ou pós-graduação, mas ali eu estava na condição de gestante, né. Sim. Então comecei Estava do outro lado. do outro lado, né, comecei a me preparar, comecei a estudar mais, comecei a trilhar o melhor caminho, né, para que eu recebesse meu filho da melhor forma, para que eu tivesse o parto que eu sempre idealizei. E aí foi uma jornada intensa, uma jornada linda, né, pude escolhi uma equipe, porque meu desejo sempre foi ter parto domiciliar.
No local que me sentia segura era na minha casa, né, eu não me imaginava ir para uma maternidade para ter meu filho, né, sempre foi um parto em casa. E aí trilhei todo esse caminho, né, junto com a minha equipe, para que tudo acontecesse como estava sendo idealizado. Ah, incrível. E como foi o trabalho de parto, né? Quando você entrou em trabalho de parto, o que que aconteceu? Foi em casa? Foi em casa? Trabalho de parto, sim. Então, primeiro, eu tive essa questão desse tempo para conseguir engravidar e depois foi também uma jornada para entrar em trabalho de parto. Foi uma gestação tranquila. Foi uma gestação tranquila, né, de risco habitual, super tranquila. A única coisa que eu tinha ovulação tardia e aí ficava sempre dando uma diferença de datas entre o ultrassom, né, e o dia, como eu sei o dia que eu engravidei, então eu sabia exatamente as semanas que eu estava, mas na ultrassom era quase um mês de diferença. Caramba! E aí, quando foi chegando, assim, e eu nunca fiquei, assim, noiada nessa história de 40 semanas, né? Eu tava curtindo muito a gestação, eu me achava belíssima grávida, assim, amava sentir Enzo mexendo dentro de mim, que, assim, era maravilhoso. Era maravilhoso. E aí, foi chegando 40 semanas e nada, tudo bem, né? A equipe, na época, era a equipe Florescer, né? Era uma equipe de parto domiciliar que existia aqui em João Pessoa, na qual eu trabalhei depois por um tempo também, né? Então, as enfermeiras eram minhas amigas, profissionais ímpares aqui na cidade. E aí, elas também, muito de boa, não, vamos esperando. Mas aí chegou 41 semanas e 3 dias, e 5 dias, e nada. Eu disse, rapaz, esse menino quer vir. E a data provável do parto era 20 de dezembro. Ele também estava gostando muito. Tava louca, é. A data provável do parto era 20 de dezembro. E eu tinha certeza, disse, não, acho que com umas 30 ou 39 semanas eu entro em trabalho de parto. Porque dando plantão, né, trabalhando muito, se agachando, muito ativa. Digo, não, jamais, não vou nem chegar a 40 semanas. No Natal ele já vai ter nascido, né? Isso era dezembro de 2017. E aí chegou, passou de 40 semanas, aí eu lembro que eu rompi ano tendo contrações. Uau. Tanto que eu passei ano novo em casa, eu não quis nem ir pra casa de ninguém. Tava só eu, o pai do meu filho, eu não quero ver ninguém, que as pessoas começam, né? E não nasceu ainda, e não sei o quê, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então eu tava tentando já evitar os comentários. Aí eu rompi ano tendo contrações. Eu lembro que eu dizia à equipe, ó, meninas, não vão pra longe não. Amiga, fiquem boas aí, porque eu acho que eu vou entrar em trabalho de parto. Mas aí fui dormir 1 hora, 2 horas da manhã, pronto, passou. Nada, virei o ano, né? O menino que era para nascer em 2017, chegou em 2018. Caramba! E nada. Resumindo, ele entrou em trabalho de parto só com 42 semanas e 5 dias. Caramba! Exatamente. Pela ultrassom. Então, assim, eu tava tranquila nesse quesito de semanas, porque eu sabia que aquilo não era uma data real dele, e eu estava sendo muito bem acompanhada pela minha equipe, né? As meninas me viam a cada 3 dias. Fiz ultrassom com Doppler no tempo devido, né, para avaliar tudo, e estava tudo normal. Comecei a induzir mais a partir de 41 semanas, né? Indução natural, indução mecânica, para ver se o menino se animava para nascer. E aí foi passando as semanas. Quando foi com 42 semanas e 5 dias, era um sábado, à noite já, eu já tinha tido essa fase de pródromos, que é esse falso trabalho de parto, umas 3 vezes já. E aí começaram de novo as contrações, no sábado à noite, por volta das 11 horas da noite. E aí eu não disse a ninguém, né, senão eu não vou falar para não ser um alarme falso de novo para as meninas. Mas aí rolou à noite eu tendo contrações, né, tipo uma fase latente. Aí quando foi amanhecendo o dia, eu falei, eu tinha 2 doulas, que são minhas amigas, Sandra e Larissa, aí falei para as doulas, aí falei para a equipe, eu disse, ó, as contrações estão desde as 11, eu acho que tá engrenando aqui. E aí a gente amanheceu o domingo, né, em trabalho de parto, e eu jurava que ele ia nascer naquele domingo, né? Senão já tô desde ontem à noite, né, acho que as coisas vão acontecer. E aí foi assim, foi maravilhoso entrar em trabalho de parto, porque eu tava desejando muito, né? Quase 43 semanas já pela ultrassom e ansiosa ali para viver aquele momento que eu tanto sonhei. Eu lembro que antes, logo quando eu comecei a acompanhar pacientes, né, em trabalho de parto, como doula, eu ficava olhando as mulheres tendo as contrações, relatando, e eu dizia, Senhor, não me deixe passar por essa vida sem sentir contração. Eu preciso sentir isso, né? Eu quero sentir isso. Então, eu tinha esse desejo de viver esse momento, né?
Porque eu não enxergava ali a contração como um sofrimento, né? Apesar de ter a dor, que a gente não pode anular a dor, mas eu não enxergava ali como sofrimento e eu queria muito viver aquilo. E aí, quando começou, eu fiquei super feliz, né? Era super feliz mesmo, porque eu estava ali começando a viver mais um sonho, né? Que era realmente viver um trabalho de parto e sentir as contrações. Show. E o parto, né? Vamos chegar nele. Contou. Então, a gente passou ali o domingo inteiro, a equipe foi toda lá para minha casa, né? A gente passou o domingo inteiro em trabalho de parto. E aí, Isso tudo na sua casa? isso tudo na minha casa, né? Foi toda, Então estava de acordo com o planejado. tudo de acordo com o planejado, né? Foram minhas doulas, foram a equipe de enfermeiras, fotógrafa, todo mundo. Minha mãe chegou depois, que era uma pessoa que eu também queria ficasse comigo. Ela chegou mais pro fim do dia do domingo. E as coisas foram acontecendo, só que aí chegou domingo à noite e assim, e a gente estava evoluindo, mas não tão como esperado, né? Acabou que as contrações elas começaram a diminuir um pouco, mas a equipe assim super tranquila, nada de acelerar nada, de pressa, não, tá tudo bem, a escuta boa, vamos seguindo. E aí ele foi descendo, começou a entrar na pelve, mas assim, com um pouco de dificuldade. A gente começou a fazer vários exercícios, aí entre descansos, se alimentar, exercício, no chuveiro. Eu passei muito tempo no chuveiro. Aí depois colocaram uma piscina, né, no meio da sala lá. E passei muito tempo na piscina também, que é algo assim, surreal no relaxamento, né, no alívio das contrações. Eu estava bastante tranquila, né, nesse processo, apesar de já ter virado uma noite acordada, já estar entrando em outra noite. Mas como eu me preparei, né, principalmente mentalmente para viver esse processo, eu estava ali naquela aceitação. Muitas vezes ficava sentada numa poltrona e cochilava, as meninas seguravam minha cabeça, minha parava para eu cochilar. Fiquei muito tempo no vaso sanitário também, né? Eu lembro que é uma posição que me deixou muito confortável. E eu cochilava ali, mas estava tranquila. Nenhum momento passou pela minha cabeça, não vou desistir, está demorando. Eu disse, não, é o processo que eu preciso viver. Vamos embora, o tempo que precisar, né? Estando tudo bem. Eu acredito também que por você ter conhecimento técnico das coisas que estavam acontecendo, né, nesse instante te tranquilizou. Porque, eu não sei a lei, né, mas assim, talvez no meu caso, por ser leiga nesse assunto, né, eu estudei bastante, mas ainda assim não é minha especialidade, né? À medida que as coisas não evoluíssem, eu acho que eu ia ficar assim, deve ter alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada, e se tiver alguma coisa errada, pode acontecer alguma coisa com a criança, sabe? Eu acho que assim, o conhecimento também te trouxe lucidez nesse processo, né? De se manter calma. Sim, por um lado sim, mas por outro é um pouco ruim. Pronto, nesse lado de pensar, meu Deus, pode acontecer alguma coisa com meu filho, porque está demorando esse trabalho de parto. Em nenhum momento eu pensei isso, né? Até porque, como eu disse, a mulher ela precisa parir e estar com pessoas que ela se sente segura. Então, eu estava na minha casa, que era o meu ambiente seguro, onde eu me sentia mais segura para ter o meu filho, e estava com a equipe que eu me sentia muito segura também. Então, eu confiava plenamente nelas para dizer que eu estava bem, que meu filho estava bem. Então, nesse quesito, era bom eu ser já da área, porque eu conseguia entender melhor. Mas, por outro, foi um pouco difícil eu perder o controle de algumas coisas. Tipo, quando precisou as meninas fazerem um toque. Então, tanto que elas introduziam o dedo, aí eu já sabia se o menino estava encaixado, se não tinha, aí fica. Quando elas iam auscultar, pelo o local da ausculta, eu já sabia também que o menino estava alto. Mas nem precisa algum tico. Queria as meninas dessas, aí tanto que Vaglânia da Sei o que eu pensar nisso. Acho que tá a posição do aparelho. Vaglânia, que é uma das enfermeiras da equipe, né? Foi a fundadora da equipe Florescer aqui em João Pessoa. Aí ela dizia, Thay, você é a mulher em trabalho de parto. Esqueça que você é enfermeira, esqueça que você é doula, se entregue mais. Então, por um lado, isso pode atrapalhar. E eu ficava, às vezes, muito querendo perder esse controle, mas entendendo ali tecnicamente demais, né? Até demais da conta. Mas aí eu fiquei, assim, muito segura. Só que realmente ele não conseguia descer na pelve, né? Foi ficando nessa questão. A gente fez vários exercícios, aí foi virando a noite do domingo. Então, a prioridade era tentar descansar, e as contrações meio que pararam um pouquinho, deu para descansar. Então, chegamos na segunda-feira, né? Na segunda-feira, pela manhã, eu estava com dilatação quase completa, né? 9 para 10 centímetros já, só que aí ele continuava alto na pelve, e aí precisava descer. E por mim, tipo, tá, beleza, vamos continuar. Só que aí acabou que as contrações
pararam mesmo, né? Para uma fase final de um trabalho de parto, eu praticamente estava sem contração. E a gente sabe que a gente precisa de contração para parir, né? E aí a equipe viu que realmente eu precisava testar a ocitocina sintética para ver se voltava as contrações. E isso a gente não faz em casa. Entendi. E aí começou todo o dilema de me falar que eu precisava ser transferida, né? Por conta disso. E aí eu lembro que eu estava até no vaso, né, sentada ali, entre cochilos, aí ia pro chuveiro e tal. E aí eu tinha uma contração ou outra. E aí as meninas foram conversar comigo e me explicar, né, a necessidade de transferência. Já fazia já algumas horas que eu estava sem um ritmo de contração, já era final de trabalho de parto. Eu já tinha virado a segunda noite, né, estava tudo bem, mas precisava ali daquele motor. Eu já tinha feito algumas coisas mais naturais para ver se as contrações voltavam. Só que a gente sabe que, a depender das horas de trabalho de parto, o útero ele pode meio que ir cansando, realmente, e parando um pouco essas contrações. E aí eu tive que aceitar, né, essa transferência. E eu digo, tá. Mas você sentiu o que na hora? Então, assim, Eu imagino que você também estivesse um pouco cansado, fisicamente. sim, eu tava cansada. Na hora, assim, eu acho que na hora eu não entendi um pouco a dimensão do que seria ser transferida. Entendi. Eu entendi que as meninas, assim, eu confiava na equipe e sabia que elas só iriam me transferir se realmente houvesse uma necessidade. Exato. E ali no momento eu entendi, né? Então eu lembro que eu até falei, não, mas vamos esperar, mas tá tudo bem, eu tô tranquila, eu tô cansada, mas por mim a gente enrola aqui a semana inteira. Tanto que eu lembro que eu mandava as minhas revezarem para dormir, né? Que estavam desde o amanhecer do domingo na minha casa, né? Eu digo, ó, vão revezando aí para dormir. Eu ficava mais preocupada com elas do que comigo. E aí, mas ela explicaram, não, tá, a gente já passou um tempo bom, viramos a noite inteira, né, e o bebê não tá conseguindo, né, descer na pelve, a gente precisa da prova de trabalho de parto, que seria melhorar o motor, as contrações, para ver se ele iria descer, porque se fosse o problema esse, aí ele iria descer na pelve e iria nascer. Aí eu, tá, então vamos. E aí a maternidade de escolha para era uma maternidade pública aqui em João Pessoa, na qual eu fui doula voluntária por mais de um ano, fiz o curso também, né, como doula, e ali conhecia várias pessoas e conhecia bem o ambiente, né, e eu disse, não, talvez lá seja o melhor local. E aí fui transferida, as meninas me transferiram, né, para lá, e aí assim, acabou que... Ô, mulher, respira, bem. Eu lembro quando eu estava entrando no carro para ir para a maternidade, aí foi ali que a ficha foi caindo, né? Que, assim, que o sonho do parto domiciliar estava acabando ali. Que eu precisava ser transferida, mas mesmo assim, não, vai dar certo, né? Vai dar tudo certo. E aí fomos para a maternidade. E aí, quando cheguei lá, fui recebida por uma médica que é minha amiga, a doutora Sandra Albuquerque, ela estava no plantão, isso foi muito bom. Ela me recebeu, as meninas me passaram para ela, né, da equipe e tal. E aí elas falaram, não, a gente trouxe porque está com dilatação quase completa, já faz algumas horas e precisa dar ocitocina, né, sintética, para ver se esse trabalho de parto volta e se ver se Samuel nasce. E aí eu entrei com uma das minhas doulas, né, que foi a que ficou comigo, Sandra, e aí não deixaram o pai do meu filho entrar. Né, já começou desde a recepção, né? Por isso a gente tanto fala, né? A violência obstétrica não é só o profissional de saúde, não é só o médico obstetra que vai cometer, né? E qualquer pessoa que está ali envolvida naquele cenário onde a mulher vai estar pode cometer. E aí começou que o guarda não quis deixar o pai do meu filho entrar porque eu não estava ainda interna, né? Mas a lei do acompanhante é muito clara, né? Claro. A mulher tem o direito a ter seu acompanhante em qualquer local, em qualquer momento dentro da maternidade. E aí o pai do meu filho, ele estava bem instruído para isso. Eu estava tendo algumas contrações, já estava nesse processo de trabalho de parto. E ali eu senti na pele o estado de vulnerabilidade que a gente fica no trabalho de parto. Eu lembro que eu estava no corredor, sozinha, Sandra tinha ido arrodear, porque tem que fazer cadastro para entrar, enfim. E esperando a doutora Sandra me chamar para me avaliar. E eu vi que o guarda não deixava o pai do meu filho entrar. E eu não conseguia falar. Sim, imagino. Eu não conseguia ter a reação, mesmo sabendo da lei, entendendo que era meu direito. Não. E Parece que você estava assistindo de fora, né? estava escutando. É. Eu escutava, sabe? Ficar ali um tempo só. Aí depois a fotógrafa, que também é doula, ela conseguiu entrar, né, primeiro e ficou ali comigo.
E assim, entrei no consultório, fui avaliada. Sandra solicitou um internamento, inclusive, tanto Sandra quanto a enfermeira lá do setor falou com o pessoal, deixa o pai entrar, ela vai ficar, mas mesmo assim, eles negaram a entrada do pai do meu filho. Não, só quando internar. Esses protocolos que não cabem, né, que apenas desrespeitam as mulheres. E aí o pai do meu filho chamou a polícia, né, ele estava instruído já a internar, acabei chamando a polícia, porque ele sabia do direito dele. Sim, a gente já tinha conversado. Bom da informação. Aí ele chamou a polícia, aí eu não lembro o que eu estava já meio sem noção de tempo, né? Final do trabalho de parto, enfim. Mas o tempo que eu passei ali, a polícia chegou. Quando a polícia chegou, foi o momento que foi liberada a internação. E aí eu lembro que eu fui passando, aí que era a recepção, a saída. E aí foi quando, aí pode entrar agora. Foi justamente quando a polícia chegou, entendeu? Mas aí eu fiquei esse tempo sem o meu acompanhante, que era por direito o acompanhante da minha escolha, né? E a sorte foi que tinha a minha doula estava comigo. E a Ela doula estaria também, sozinha. a doula também só entrou porque também existia uma lei, e a lei era mais recente e tal, então a doula entrou. Mas eu tinha direito ao meu acompanhante. E aí já teve esse estresse, né, de início, já teve a violência ali de cara, né, da não garantia do direito ao acompanhante que nós temos. Uma dúvida, só nesse contexto. No caso da atuação da polícia, a polícia tem conhecimento dessa lei? Assim, você acredita, com a sua experiência profissional também, vai? Se a polícia precisasse atuar de fato ali, ela tem conhecimento que é um direito? Isso, se não tiver conhecimento da lei ali, o policial que chegue lá, mas aí a gente mostra, né, ele estava com a lei, inclusive, e quando a polícia vê que é uma lei, ele tem que fazer ser cumprida, porque é lei, né? Inclusive, teve até outro caso, que foi até bem falado aqui no Brasil, que está até no Renascimento do Parto 2, né, que fala muito de violência obstétrica, também de um pai, chegou na rede pública, e a profissional não queria deixar ele entrar, porque não era para deixar o homem entrar, só que existe a lei. Aí ele chamou a polícia também, entendeu? Então a polícia, se na hora o policial ali não conhecer a lei de cabeça, ele vai ver, mostra e tem que fazer com que a lei seja cumprida, né? Legal. E aí a gente subiu, foi direto para a sala de parto, para colocar a ocitocina, que era o que, né, vai botar a ocitocina e vai nascer. Então a gente tava com muita fé nisso. E aí eu passei mais de hora na ocitocina, aí eu estava com o pai do meu filho, com a minha doula, com a fotógrafa doutora Sandra, que ficou alguns momentos, e tinha umas enfermeiras lá conhecidas, amigas minhas, que ajudaram muito, né? E aí passei mais de hora na ocitocina e nada dele descer, né? De terminar essa descida na pelve, fiz mais exercício com as meninas. Enfim, acho que foram umas 2 horas de ocitocina. E ele ficou sempre no mesmo plano, que a gente chama de estreito superior, né? Ficou alto na pelve. E aí, depois desse tempo, a doutora Sandra avaliou, ela chamou outro médico também para avaliar. E aí eu sentia, né, com aquela história, quando entrava o dedo, eu sabia que ele estava alto ainda, não era um bebê baixo. Eu não sentia vontade de empurrar, já estava com dilatação completa. Aí, nesse momento, já fazia tipo umas 8 horas que eu estava com quase de 9 para 10 centímetros juntando, né? Final do trabalho de parto com dilatação completa. Foi muito longo. Muito longo. Muito longo. E nada dele descer na pelve, sempre no mesmo local, né, praticamente. E aí, a doutora Sandra, Tayana, a gente não tem outra saída, a não ser operar, né? A gente não tem mais o que fazer, porque ele você tá vendo, ele não desce, a gente, né, botou ocitocina, as contrações ficaram muito boas, e eu lembro que eu gritava muito, porque é uma forma de botar para fora, né, o que eu tava sentindo era gritando, não aquele grito de desespero, mas realmente da alma, exatamente, de liberar mesmo. E aí eu tive que aceitar, né, a indicação da cesárea. Realmente houve ali uma real indicação naquele momento, né? Ele estava ótimo. Todas as auscultas estavam maravilhosas. Comigo também estava sempre tudo bem. E tive que aceitar a cesárea. E aí, na hora, a doutora Sandra disse, eu agora vou precisar ir lá para a triagem. Quem está aqui é a outra médica. Aí a gente não pode falar nomes, né? Enfim, porque se pudesse, nós não podemos. A outra médica. E eu disse, não, se tem que operar, vamos operar logo, né? E naquele momento ali, uma das coisas uma coisa que eu me arrependo foi não ter dito assim, não, doutora Sandra, eu vou esperar a senhora voltar da sua triagem, enfim, para poder ir. Mas aí, como... Não tinha como você prever. Exatamente, né? Quem estava no horário no bloco era outra profissional.
E eu, tá, se é para ir, então vamos, né? Eu acredito, eu confio realmente que precisa dessa indicação. Por mim, continuava, mas se precisa, vamos embora. E aí eu lembro que eu fui andando pelo corredor, né, até chegar no bloco com a minha doula. E aí, quando chegou no bloco, já teve algum estresse também com minha doula, né? Que eu me lembro que era até a enfermeira do setor, meio que botando um pouco de empecilho para a entrada dela, porque a lei era de 2016, Lei das Doulas, e era início de 2018, então assim, a gente ainda sofria muitas coisas, sabe? Uhum. Então teve um estressezinho por conta disso. E ali na minha frente, sabe? É mais uma vez o desrespeito. Naquele momento que eu estava, né? Eu não conseguia falar, mas aí Sandra, assim, ela fala quando é preciso. Então, assim, ela assumiu o embate ali para entrar, para estar comigo. E aí entramos. E aí a equipe que estava, infelizmente, era uma das piores desse hospital, né? Peguei um dia péssimo dessa outra equipe médica que estava. E aí começaram já assim, falar porque era mais de 42 semanas. Que loucura! Uma loucura essa paciente. Como é que deixa uma paciente chegar a 42 semanas? Tudo você ouvindo. Tudo, falando pra mim, né? Falando pra mim. Você começa a chegar a 42 semanas, passa de 42 semanas. Chega a beirar o ridículo, né? Chega a beirar o ridículo. E eu lembro E que eu... assim, sabe o que é o ponto? São mulheres fazendo isso com mulheres. Sim. Aí eu acho que é o cúmulo do absurdo, assim, porque, bom, ninguém deveria fazer isso, mas a insensibilidade, de repente, de um homem, talvez até por não viver nada disso, é ruim também, mas a de mulher, pra mim, é inadmissível, sabe? É inadmissível. É terrível. E é de onde mais acontece, né? E é onde mais vindo de outras mulheres. E aí eu lembro que teve uma hora que eu até disse que, na realidade, não são 42 semanas. Você teve que se explicar. Aí depois me explicar, Agora, sei lá quantas horas Tive força, mas já não tinha tanta força para adiar isso. Tive ovulação tardia, e eu estava sendo muito bem acompanhada, tem ultrassom recente, está tudo bem, né? Mas aí eu já estava sendo ali tratada como a louca que deixou de passar 42 semanas, né, Zé? E de que tentou ter filho em casa e que não deu certo e é doula, né? Então, o hospital ali já começou a saber de tudo isso. E aí entramos, fez a anestesia, e aí quando a médica começou a operar e tal, aí tava a minha doula comigo, tava o pai do meu filho. E aí eu tinha algumas escolhas, né, que estava lá em plano de parto, né? Tinha feito plano de parto em casa de parto hospitalar, mas aí a gente sempre precisa fazer um plano de parto domiciliar, um plano de parto hospitalar também, em caso de transferência. E aí quando a médica abriu, tinha mecônio, né? Que meu primeiro cocô do bebê, né? Coisa como cocô do bebê, super normal, até porque meu filho já era mais de 42 semanas, então ele estava madurinho até demais, né? Então era esperado, né? E mecônio, a gente sabe que mecônio isolado não é um sofrimento. Só que aí a profissional que estava lá, né, antiga, desatualizada demais, quando ela viu ali o mecônio, ela praticamente surtou. Meu Deus, olha só o tanto de mecônio. Mecônio espesso. Vem cá, pai. Ela chamou o pai do meu filho. Caramba. Foi. Caramba. E eu assim, respirando, porque até o momento da gente ir para o bloco, as meninas a equipe de enfermagem, né, assim, as minhas maravilhosas equipes de enfermagem estavam auscultando e sempre esteve tudo bem com meu filho. Em nenhum momento teve oscilação da ausculta, nada. Dúvida. Totalmente assistida. Totalmente assistida. Uma dúvida de uma leiga. O mecônio é visto em que momento? Quando a bolsa rompe, se a bolsa romper, porque o líquido vai ficar mais esverdeado, ou, tipo, no meu caso, na cirurgia, quando abriu, né? Entendi. Abriu a cirurgia, chamou Quando abriu, aqui veio o líquido, aí viu que o líquido estava esverdeado, aí chamou. Vem cá, pai, ver, né? Isso aqui ficou gravado na minha cabeça. Você tá com a barriga aberta, doida pra ver seu filho. E aí o pai do meu filho levantou, foi até era que ela chamou, tá vendo isso aqui pode ser grave. Seu filho pode ir para UTI por conta disso, tá vendo? A responsabilidade, assim. E ela é um profissional que realmente ela é um pouco descompensada. Ela grita mesmo, sabe? E aí eu chamei ele de volta e eu olhei para ele, assim, eu lembro que ele veio aqui, eu deitada, né? Eu disse, está tudo bem, está tudo bem. Eu que disse, foi. Velho. A Sandra também. A mãe está sendo sua própria parte. A Sandra também falando com ele, né? Dizendo, aí, tipo, tirou ele. Preciso do endereço. Na hora, quando tirou ele, eu não vi, mas eu estava escutando, né?
Aí já foi aquela agonia, a pediatra também que estava em sala, péssima, né? Isso aí não tenho medo de falar, péssima. E já foi cortando o cordão, então uma das coisas que eu queria que pelo menos esperasse um tempinho, mas aí tinha mecônio para elas, o menino estava grave, então já foi aquela agonia, como se fosse reanimar o meu filho, né? E aí o berço aquecido estava aqui do meu lado, e aí já foi cortando, ela já foi botando, levando ele para o berço, ao invés de trazer para mim. Porque eu lembro que no meu parto, isso também foi uma questão. Sim, Porque eu queria que esperasse, eu posso falar os termos errados aqui, você me corrija. sim. Eu queria que esperasse o batimento Para de pulsar. de pulsar para fazer o corte. E aí eu lembro que houve uma resistência da equipe médica que estava lá fazendo meu parto. E assim, isso foi uma discussão. Isso. Eu tive essa questão, entendeu? E aí, no seu caso, não esperaram parar de Não, porque para a América ali era uma urgência. O meu filho estava péssimo, até precisava ser reanimado. E aí a pediatra pegou, aí vi quando botou no bercinho, e aí ele começou um chorinho, né? Eu vi, eu olhei para ele e eu vi os movimentos dele. Então aí isso aí foi bom ser profissional de saúde. Porque eu via que ele estava bem, ele estava com tônus, ele estava bem. E aí o pai não, o pai ficou assim, desesperado, né? E aí eu olhei de novo para ele, está tudo bem com ele. Assim, não estava o choro forte, mas estava bem, né? A gente não vai ter só o choro como padrão de que a criança está bem, precisa ser reanimada ou não. E eu sabia que estava tudo bem. Tipo assim, poucos segundos aí começou a gritar, ela a chorar. E aí eu não queria a vitamina K, era outra questão, que é a injeçãozinha que faz. Eu tinha estudado na época e eu preferi não fazer por ser injeção e por não ter quase nenhum risco do meu filho ter uma hemorragia depois do nascimento, de não ter histórico, enfim, eu não queria. E aí, na hora, a médica já foi, tipo assim, já foi fazer as medidas, enfim, 0 contato pela pele, né, 0 hora de ouro ali. E aí, na cabeça dela, ele não estava bem. Aí foi fazer a vitamina K, e eu falei, eu não quero a vitamina K. E aí, agora foi a vez da pediatra surtar, né? Foi dizer que, mas isso é um absurdo, isso é protocolo, seu filho pode morrer de uma hemorragia. Eu disse, mas eu escolhi não fazer. Aí o pai estava tão assim, que ele disse, não, faça, 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 faça. Aí o pai autorizou, fizeram a vitamina K, tudo bem. E ela pegou ele e levou para a sala de cuidados. Aí o pai foi atrás, né, foi junto. E aí nessa ideia de que ele não estava bem. Então, Então ainda não tinham trazido. não, assim, botou aí, antes dela ir levar para a sala, botou assim, mandando tirar a foto, aquela foto clichê, né? Enfim. Sim. De um momento que não estava sendo nada feliz para mim, né? Aí levou ele para a sala de cuidados com poucos minutos, assim, já meio que veio trazendo, né? Então, assim, ele não nasceu ruim, ele nasceu super bem, eu sei disso. Só que aí, para ela, ele nasceu ruim, não nasceu bem, né? Justamente por conta disso, por ter passado 42 semanas, ser uma transferência de um parto domiciliar. Sabe o que que é loucura, assim? Você, por exemplo, eu me coloco assim na sua aliás, impossível, né? A gente, só você que passou por isso que sabe, mas uma leiga, né? Como a gente, assim, uma pessoa que não sabe das coisas, assim, não tem expertise que você tem nessa área. Se a médica fizesse todo esse alarde em relação à saúde do meu filho, eu ia estar em pânico. E assim, o E eu ia sentimento de culpa ia ser monstro, sabe? Queria. Porque assim, esse posicionamento seu com seu marido de falar, tá tudo bem, tô vendo aqui, tá tudo bem, assim, e de fato falar e acreditar e aquilo te tranquilizar, obviamente. Isso foi fundamental também para você não enlouquecer de vez, né? Porque eu acho que eu ia enlouquecer de certeza. E é isso que acontece com as mulheres que não entendem. Aí entra naquela história de que se eu não tivesse feito a cesárea, se o médico não tivesse feito a cesárea, meu filho teria morrido. Mas nem sempre essa história é verdadeira, né? Na verdade, a maioria das vezes não é. E aí eu lembro que quando. Aí assim, gente, foi. Tem até no Renascimento do Parto, 2, né, que tem vários relatos de mulheres que sofreram violência obstétrica. E tem uma, assim, que ela ficou gravada em mim, porque o que ela falou foi justamente o que eu senti, né? Que foi uma mulher que ela disse que foi para a ocitocina, ficou sozinha, sem direito ao acompanhante, e era só dor, 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 e ninguém ajudava em nada. E horas depois, foram indicar cesárea, e ela foi para a cesárea. E aí ela disse assim que foi algo tão mecânico assim que ela queria tanto um parto normal, mas não teve um amparo, e que quando o filho dela nasceu, ela não sentia emoção nenhuma. Né? E foi justamente o que aconteceu comigo. Um filho tão desejado, tão esperado, né? Um parto tão sonhado. Eu não tive emoção quando eu vi o meu filho, quando ele nasceu, porque foi no meio
do caos, né? De médica gritando, de dizendo que meu filho poderia morrer, de que ele poderia ir para UTI, né? Porque tinha um mecônio, porque não sei o quê, da pediatra ali também agindo de forma desrespeitosa, inclusive com ele, né? Então, assim, foi tudo diferente do que eu imaginei, principalmente para ele, né? Foi a violência, foi comigo obstetra, mas eu acho que pesa mais, assim, o que pesou muito durante todos esses anos foi a violência neonatal que ele sofreu, né, que poderia ter sido evitada, porque não é porque foi uma cesárea que tinha que ser daquele jeito. Com certeza. Né? E aí o meu caso até mostra, né, já falando que a violência obstétrica ela não só acontece no parto normal, como muitas pessoas pensam e fogem do parto normal, agendam a sua cesárea para não ter essa violência, né, se proteger. Correr esse risco. Mas não é assim, né? A minha violência quase toda aconteceu dentro do bloco cirúrgico, né? E aí, realmente eu não senti emoção quando meu filho nasceu, porque não foi jamais eu iria imaginar que eu iria viver uma situação daquela. E aí, quando terminou a cirurgia, a pediatra trouxe ele, né, porque ele estava bem, né? Eu vi e pela experiência e todos esses anos depois de experiência, né, eu fui entendendo aos poucos muita coisa. E ali armaram aquele circo, né, aquele teatro, para me culpabilizar, para jogar em cima de mim a culpa. Por que você tentou partir em casa? Por que você deixou passar de 40 semanas? O hospital inteiro, o que sabia era que eu tinha sido transferida e que meu filho nasceu grave. Meu filho intercorreu no nascimento, né? E aí, mas eu sabia, né? Então, ele veio para mim, eu fiquei na sala de recuperação pós-anestésica, e aí... Nesse momento, eu acho que foram umas 3 profissionais, eu não lembro quem são, não sei se era médica, enfermeira, enfim. Elas foram lá simplesmente para me ver, para ver quem era a doula. Para checar. Que tinha tido tentado parto em casa, que não tinha dado certo e que terminou numa cesárea. E chegar para minha mulher, tá vendo, isso é coisa só de novela, não invente isso mais não. Eu lembro que não invente isso não. Eu operada, deitada no corredor, não parava, sem poder falar nada. E eu lembro que uma técnica de enfermagem também disse, se tiver outro, vai querer tentar em casa de novo? Desse jeito. Não invente mais não, porque isso não dá certo não. Então assim, o que eu escutava era isso, né? Ali no corredor. E aí a gente foi para a enfermaria. E antes da pediatra ir embora, foi lá para dizer que meu filho estava com rigidez muscular, que era bom passar por um neuro, né? Olha, é bom passar. E o menino se mexendo normal. E ela foi dizer, olha, ele não nasceu bem. A minha sensação é que elas precisavam validar a opinião dela. A opinião delas. Isso, perfeito. Mesmo que isso custasse um dano para o seu filho. Isso, exatamente. Mas eu psicológico para a mãe, né? Era para a mãe. Na verdade, o que existe, infelizmente, é uma torcida para que dê errado. Isto. Não importa se a mãe morre, se o bebê morre, existe uma torcida aí justamente para validar, né, o que acredita, a opinião, o que defende ou o que não defende. E aí ela foi lá simplesmente dizer que achava, né, olha, seu filho tá com um pouco de rigidez muscular, é bom passar por um neuro. Aí eu lembro que eu até disse, mas ele tá se mexendo tão normal. Ela, não, olha, mas é porque ele não nasceu bem, viu? Eu sugiro você passar por um neuro, que talvez ele precise até de acompanhamento, desse jeito. Mas aí eu me tranquilizei, e aí, assim, foi lá para dizer isso, sabe? E aí eu lembro que depois outra pediatra passou, que eu até conhecia, né? E aí quando ela veio, não, que história, não tem nada de rigidez aqui. Eu disse, não, eu sei, eu tô lhe dizendo o que a pediatra, né, que pegou a sala de parto, o que ela disse. Então, assim, meu filho não teve nada, mas o que ficou conhecido na maternidade foi isso, né? E que ele intercorreu pela minha irresponsabilidade, né? De ter passado 42 semanas, de ter tentado um parto em casa. E aí, assim... eu não vi a hora de ir embora daquele lugar, né? Tanto que eu passei muito tempo sem voltar lá. Eu imagino. Né? Até para passar na frente, assim, para mim era muito difícil. Eu estou vivendo hoje esse momento. Eu não quero passar na maternidade. Eu não tenho vontade nenhuma de passar na rua lá. Não tenho. E a gente não consegue, né? Tanto que não queriam me dar alta. Eu cheguei no segundo dia, como era cirurgia, média 48 horas, né? Para dar alta. Eu cheguei nessas 48 horas. Não queriam me dar alta. Assim, aí eu lembro que um dos obstetras, uma médica obstetra e um médico obstetra, né? Aí o homem, o médico obstetra que estava, aí eu lembro que ele disse, eu vou passar antibiótico, porque tinha mecônio, então assim, aí botaram antibiótico em mim. Mas não tinha nada, nem um risco de infecção, né? O mecônio por si só não seria
necessário. Aí queriam me prender na maternidade por conta desse antibiótico. Aí realmente, nossa, gente, eu surtei ali, era noite já. Ele nasceu na segunda, 1h da tarde, acho que isso era na quarta-feira da noite já. E eu disse, ó, eu vou embora. Se não me liberar, eu vou embora do jeito que eu tiver, eu não vou ficar mais aqui. É como eu conhecia várias pessoas, aí tinha umas enfermeiras amigas, aí eu disse, mulher, arruma uma médica pra mim dar alta, eu não vou ficar nesse lugar mais. Não estava dormindo, já estava com muita dor, exausta, assim, muito abalada emocionalmente, né? E aí consegui a alta, né? Mas eu ia sair de qualquer maneira, eu não ia ficar mais lá. E é tanto que eu fui embora esse negócio, saída de maternidade. Não, do jeito que eu estava. Meu filho, eu ficava com fraldas, que um barizinho, rolei no lençol. A pessoa nem lembra. Não, eu só queria ir embora. Não teve nada de saída de maternidade, de tirar foto, não teve. Porque assim, eu estava vivendo um momento totalmente diferente do que eu idealizei, né? E não simplesmente pelo fato de ter terminado na cesárea ou de sido transferida, mas por toda a violência ali, né? E aí, assim, os primeiros dias em casa foram muito difíceis, né? O baby blues, assim, foi muito pesado, né? Graças a Deus e a minha equipe, assim, que eu tive, da minha família também tive um amparo muito grande. Mas foi muito difícil, assim, eu chorava muito, eu tinha certeza que eu ia morrer de infecção puerperal. Cara. Porque estava saindo muita secreção da cirurgia, eu sentia muita dor, passei 15 dias, assim, com muita dor. E além da dor física, a dor emocional também, né, que somatizou ali. E doía muito, assim, eu chorava porque, gente, eu vou morrer. Essa cirurgia vai infeccionar, eu vou morrer. Eu só pensava isso, que eu iria morrer de infecção. Mas ali já era sequelas do processo, né, que eu tinha vivido na minha cesárea. E assim, os dias foram passando, as meninas sempre me dando toda a assistência possível. Mas eu me culpava muito pelo que meu filho passou, né? Pelo que, assim, eu não conseguia defender o meu filho, né, da violência. Eu não conseguia, eu não consegui proporcionar o nascimento lindo que eu desejei para ele, né? E assim, isso foi atingindo, né, em várias coisas da minha vida. Quando a gente diz que o parto é divisor de águas, é porque ele é realmente, né? Não é só aquele momento de uma criança sair por uma vagina ou sair pela barriga, pela cirurgia. Mecânico, né? Exatamente. Então, a forma como a mulher pare, a forma como o bebê nasce, isso vai impactar por toda a vida, né? Vai. E aí, assim, comecei aquele processo para refletir sobre tudo que eu tinha vivido e processando mesmo, e digerindo, né, tudo que eu tinha vivido. E eu lembro, assim, que eu não postei logo que ele nasceu, né, que todo mundo já nasceu, já tá postando, mandando para as pessoas. E eu só postei a primeira vez sobre ele já tinha 19 dias de vida. Foi quando eu postei uma primeira foto. E assim, as pessoas, elas são muito inconvenientes, né? Quando eu estava no processo para entrar em trabalho de parto, eu tive que desativar o WhatsApp, desativar o Instagram, porque muitas pessoas que nem eram, assim, pessoas próximas a mim, ficavam perguntando, e aí, já pariu? Gente, isso é péssimo. Gente, Tá perto, não faça isso. Tá? Não, porque isso aconteceu comigo. Não faça. A mulher tá lá, né, 8 meses, 9 meses e tal, né, assim, já tem toda uma ansiedade dentro dela acontecendo, né, tem toda uma bagunça hormonal. Não faça perguntas, né, na dúvida, não pergunte. Muita gente, assim... Essa dica é de ouro. E assim, como eu desativei minhas redes sociais, aí tinha pessoas que achavam contato do pai do meu filho e iria perguntar a ele se já tinha nascido, sei o quê. Então, eu tive que me isolar nos últimos dias. E aí, depois, passou muita gente perguntando e nasceu como foi o parto, foi normal. O interesse das pessoas é saber se foi normal, se não foi. Né? E a gente sabe, assim, como eu já era da área, como eu já era uma profissional militante pela humanização do parto e do nascimento, óbvio que eu sabia que tinha a torcida a favor e a torcida contra, né? Isso aí é óbvio. Então, muitas pessoas queriam saber pelo simples fato de dizer, eita, nem pariu, nem conseguiu. E de querer saber o porquê das coisas. E aí, só com 19 dias foi que eu postei a primeira vez sobre ele. Mas, assim, até hoje eu nunca tinha conseguido escrever. Eu comecei várias vezes a escrever meu relato de parto e nunca conseguia concluir, né? Tive que passar, eu pedi cópia do meu prontuário. Entrei naquela questão de processar, né, a equipe pela violência sofrida. Mas, gente, era tão difícil para mim reviver tudo, assim,
Hoje eu consigo, vocês veem que eu choro e tudo ainda, mas assim, eu não conseguia falar nada antes. Os primeiros anos eu não conseguia falar. E aí foram passando os anos, eu peguei a cópia do prontuário, foi muito difícil ter que ir lá pegar essa cópia do prontuário, mas fui. E na minha ideia, na minha cabeça eu iria processar, só que eu não conseguia. Eu não conseguia ler o prontuário, eu não conseguia repensar em tudo que tinha acontecido. E os anos foram passando, e passaram os 5 anos, né, que meu que prescreve, enfim. E eu não processei, Não. né, e eu sei que é isso que acontece com a maioria das mulheres. Por isso que a violência obstétrica é tão difícil de ser combatida, né, que ainda É denunciável. porque não é denunciada, porque os profissionais não são responsabilizados, né, por toda a violência que comete com as famílias. E eu mesmo sendo da área, mas ali, assim, eu não consegui, né, simplesmente eu não consegui levar à frente a ideia de Eu processar. entendo, porque é como se fosse reviver, o que você falou, é reviver um momento que foi extremamente forte na sua vida, assim, né? Deixou uma cicatriz muito forte. Muito forte. O que eu passei, assim, não chega nem aos pés da sua experiência, nem aos pés. E eu consegui parar para ver o vídeo, porque tinha uns cortes lá, um vídeo do nascimento da Liz, eu consegui parar para ver. Eu acho que a Liz tinha 4 meses. Os vídeos estavam na minha mão. A minha enfermeira, que é da equipe de vocês, a minha enfermeira obstetra na época, me mandou, bem bonitinha. Eu falei, cara, eu não consigo ver, eu não consigo ver. Eu lembro que a minha sogra estava também no meu parto e ela também filmou e ela queria me mostrar depois que eu recebi alta, né? Ela, ai, deixa eu te mostrar. Eu falei, não consigo. Eu ainda não consigo assistir. Eu não assisti o meu. Ainda não Foi assistiu. eu não assisti, só vejo as fotos. O vídeo eu não assisto, não. É algo extremamente marcante, assim. Você fala um negócio, Thay, que é muito forte, que assim, a mulher vai carregar essa experiência de parto pro resto da vida. Isso, realmente, assim, eu não tinha parado para pensar sobre isso, isso é muito forte. Então, assim, a experiência que ela tiver e obviamente, as lições aprendidas dessa experiência, porque assim, numa experiência extremamente positiva, ela vai ter umas lembranças. Numa experiência negativa, numa experiência de violência obstétrica, no caso, e que é extremamente comum, assim, eu tive episódios de violência, a Ale teve episódios de violência, o seu relato é um absurdo, assim, de violência. Então, isso infelizmente, é extremamente comum e a gente, como mulher, em toda aquela vulnerabilidade, a gente tem dificuldade de combater, de processar. Eu tive também, eu falo por mim. E eu lembro que eu fui questionada assim, nossa, mas você não vai fazer tal coisa? Aí eu falei assim, gente, hoje eu tô escolhendo minhas batalhas. Eu tava tentando amamentar minha filha, eu tava entendendo o mundo novo que tava acontecendo ali, sem dormir, depois de um parto, cansada. Eu falei, essa batalha não é minha hoje. Se alguém quiser brigar, vai em frente, mas hoje eu não escolho essa batalha. Então, assim, eu também escolhi não deixar essa batalha de lado na minha vez, sabe? Então, assim, e a estatística de violência obstétrica, ela é muito maior. Ela é muito maior. E assim, eu dou até um passo atrás. Tem muitas mulheres que a gente vai escutando relatos, né, assim, das pessoas, que elas sofreram violência obstétrica e não têm ideia que sofreram. Que sofreram. Assim, eu conversando bastante com minha mãe e tal. Por exemplo, eu ou minha irmã, não sei, uma de nós duas, ou as duas, sei lá. Uma de nós duas, pelo menos, a gente nasceu sem acompanhante. Não, meu pai não foi autorizado a participar lá do parto. Eu não sei se na época isso era uma lei, eu não sei. Não era. Não era, né? Não tinha mesmo acompanhante. Mas assim, ela conta alguns casos de pressionar a barriga, não sei. Algumas coisas que ela não tinha ideia que aquilo se tratava de uma violência. Assim como ela, existem milhares de mulheres no Brasil, entendeu? Então, esse episódio, assim, ele é sobre, principalmente, sua coragem de falar. Obrigada. Parabéns, assim, parabéns por ser voz, parabéns por dar voz a algo tão absurdo, a algo tão surreal, principalmente vindo de outras mulheres. Eu acho que assim, se torna pior ainda o fato de ter vindo de outras mulheres. Então, assim, esse episódio é sobre sua coragem, parabéns, e é sobre a gente instruir as pessoas que estão ouvindo de batalharem pelos seus direitos, batalharem pelo que elas querem. Os parceiros, né? Os parceiros precisam estar juntos, precisam estar informados, né? O papel do seu marido ali, de chamar a polícia e tal, foi fundamental. Foi fundamental. Então, assim, os parceiros também precisam. Não, o que eu quero dizer, não é uma luta, não é uma causa só das mulheres gestantes. Sim. Não!
Não, é uma questão de sociedade mesmo, porque os parceiros, as parceiras, enfim, precisam estar a par disso que está acontecendo para lutar pelos direitos daquela mulher que está numa situação de vulnerabilidade tremenda, tremenda. Eu ouvia que, o parto é um negócio de vulnerabilidade, eu ouvia isso. Mas quando eu senti na pele, É muito forte. é muito forte. É muito forte, é muito forte. Então, assim, eu sinto muito pelo que você passou. Ninguém deveria passar por isso. Então, eu sinto muito de verdade. Parabéns pela coragem que você está tendo de falar isso aqui hoje para tanta gente. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre... porque a gente menciona isso na abertura, que você transformou essa história em cura. E isso é muito incrível da sua história. Isso é lindo da sua história. Porque você acabou decidindo atuar ainda muito mais fortemente na área para evitar que outras mulheres passem pelo que você passou. Então, assim, é muito forte isso, Thay, porque você assiste a partos diariamente, praticamente, né? Você assiste a partos diariamente e você conseguiu ressignificar Um momento. o momento, porque é uma forma de você voltar, né? Eu lembro que você comentou isso comigo. E você conseguiu trazer luz para muitas mulheres que não podem sofrer mais do que você sofreu, né? Então, assim, conta um pouco dessa sua transformação, esse seu desejo de fazer diferente na vida das outras mulheres. Então, meu filho nasceu, né? Passei 7 meses em casa de licença. E aí, na época, eu trabalhava na parte de pediatria, no hospital. E coincidiu que eu tinha pedido transferência para obstetrícia, né? E aí, eu consegui a transferência. Então, quando eu voltei da licença maternidade, eu ia diretamente para obstetrícia. E aí, eu entrei naquele dilema. Eu digo, meu Deus, como será? Né? Passei 7 meses em casa, assim, meio que fugida desse cenário, né? Vivendo ali a minha dor e a minha maternidade ao mesmo tempo, a dor e a alegria juntas, tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu lembro que, assim, eu quis compensar de muitas formas o que o meu filho viveu, né? Então, assim, a gente tem uma ligação muito forte. Então, assim, eu quis compensar dando muito colo a ele. A amamentação me salvou, assim, foi o meu troféu, porque não tive nenhum problema na amamentação, já não bastava, né? Todas as coisas. E foi o que me salvou. Então, eu tentava compensar muito, né, o que meu filho tem vivido, por sentir essa culpa, né, de não ter conseguido protegê-lo, enfim. Apesar de eu saber que não foi minha culpa, né? Não foi. Mas naquele momento eu sentia. E aí eu consegui passar 7 meses em casa. Por mim, eu passava uns 2 anos, eu nem teria voltado logo. Eu queria ficar só com meu filho, cuidando dele, mas aí tive que voltar. E quando eu voltei, eu tinha que voltar para a obstetrícia, para a maternidade. E eu era de sala de parto, né? E eu digo, meu Deus, como será? O que é que eu vou fazer agora, né? Com tudo isso que eu estou vivendo e como é que eu vou ajudar outras mulheres? Então, eu até achava que eu não conseguiria, que eu iria voltar para a pediatria, enfim. Mas aí voltei para dar plantão e eu lembro que o primeiro parto que eu vi, né, após o nascimento do meu filho, eu saí para chorar muito, né? Porque eu vi aquela mulher ali parindo, conseguindo parir. E eu assim, meu Deus, por que eu, né? Por que eu não consegui? Toda mulher, ela é capaz de conseguir parir. Por que eu não consegui? Por que foi comigo? E aí, realmente, com o tempo é que as coisas foram meio que clareando na minha mente. Eu fui entendendo e eu disse, não, eu não posso permitir que famílias vivam o que eu vivi. Eu preciso pegar essa minha dor, né, e ser uma ferramenta para que eu ajude mulheres a ter uma experiência positiva e feliz de parto. Então, assim, eu já era militante, mas aí, assim, foi algo que começou a correr nas minhas veias, praticamente, né? Então, eu passei a pegar essa minha dor e a transformar em experiências positivas na vida de outras mulheres. E aí, essa minha dor, ela foi meio que se dissipando, sabe? Eu fui conseguindo ressignificar. E hoje eu consigo entender que eu não vivi à toa, apesar de que poderia ter sido evitado, né? Sim. Mas se Deus permitiu, Ele saberia o porquê, né? E assim, na dor a gente aprende muito, na dor a gente é transformado, na dor a gente cresce, a gente amadurece. E apesar de realmente
não ser algo que nunca passou pela minha cabeça, né? Eu tinha certeza que eu ia parir em casa, que ia ser um parto lindo, eu tinha certeza. E assim, é tanto que até para construir o plano de parto, quando chegou na parte da cesárea, em caso de cesárea, eu passei a gestação inteira para escrever essa parte. E a equipe, Tayana, a gente precisa conversar sobre isso, porque apesar de você não ser uma gestante que tem grande chance de ir para uma cesárea, mas sempre vai existir uma pequena porcentagem. Então, eu não consegui trabalhar isso. Então, foi muito mais difícil aceitar a cesárea. Então, eu converso muito hoje com as gestantes que eu acompanho, com os pais, de que, olha, gente, o plano A é que você tenha um parto lindo, maravilhoso, respeitoso, mas a gente precisa entender que existe uma pequena porcentagem de precisar de uma cesárea, mas que a gente pode transformar esse momento da cirurgia respeitoso, único, especial, né? Então, assim, tudo aquilo que eu vivi, aquilo que eu não consegui me preparar mentalmente, hoje eu uso como ferramenta para ajudar as mulheres a se prepararem, né? E no início, assim, era muito difícil até falar com as minhas pacientes e sempre ter essa pergunta: você pariu? Foi normal? Então, gente, doía tanto em mim. Quando alguém me perguntar, né? isso, foi normal? Tu tem filho? Tem, foi normal? Não era assim, doía muito. Aí, às vezes, eu até engoli o choro, né? Não, eu precisei fazer uma cesárea. E aí, no início, eu só dizia isso. Nunca tinha falado da violência. Eu acho que passei uns 3 anos, né, após o nascimento do meu filho, para conseguir começar a dizer que eu sofri violência. Então, hoje, eu conto uma parte desse relato muito para as minhas gestantes, né? E ajudo elas, assim, com todo o meu ser, assim, para que elas tenham experiências positivas, né? De estimular a estudar, se preparar mesmo, principalmente os maridos também, como você falou, que é muito importante, né? De falar dessa vulnerabilidade, de falar desse sistema obstétrico que infelizmente nós ainda estamos inseridos, essa falta de respeito mesmo com a mulher, com os direitos das mulheres. Então, essa dor ela foi sendo dissipada. Com a minha profissão e com a oportunidade que eu tenho de ajudar famílias a terem experiências positivas de parto, né? E isso me deixa muito feliz, porque cada vez que eu vejo uma família assim sendo respeitada no seu parto, mulheres saindo felizes das suas experiências, nossa, eu fico assim transbordando de alegria, né? Porque eu sei o significado disso depois, né? Como a gente tava falando. Então, parabéns, parabéns. A história Não, é muito inspiradora, essa história, não, de verdade, porque assim, infelizmente a estatística é triste assim ainda, né? E o que você fez com a sua dor, transformou sua dor em mãos de trabalho, né? E faz diferença na vida de outras mulheres, é simplesmente maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Que daqui a um tempo existam mais tais que não passaram por isso, mas que sejam mãos de trabalho, né? Para esses partos mais humanizados, mais respeitosos com a mulher, e que esse tipo de equipe que você que fez a sua cesárea, que elas sejam banidas, assim, elas sejam banidas da terra, assim, sei lá, mas assim, que elas saiam desse meio, porque se você vai trabalhar na área da saúde, você tem que ser humano antes de qualquer coisa. Você tem que ser humano antes de qualquer coisa. Devia ter uma forma de avaliar a pessoa que entra numa faculdade de área da saúde em relação a ser humano ou não, né? E aí a pessoa ser reprovada, porque não faz sentido ela estar ali, ela não merece. Não merece aquele crachá, sabe? Então, assim, parabéns de novo, que seu trabalho possa alcançar muitas gestantes maravilhosas por aí, tá? Muito obrigada pelo seu relato, muito obrigada mesmo. Foi simplesmente maravilhoso, né? Maravilhoso. E parabéns mesmo, é grande, é forte, é potente o que você faz. É muito forte. Também, É muito assim, forte. agradeço demais a vocês. Quando o Fê me convidou, assim, eu já venho uns 2 anos nesse processo de como é que eu vou falar sobre o meu parto, escrevendo, gravando vídeo. Aí eu pensei, um podcast, meu Deus, me ajuda. Porque eu já queria falar, mas eu não sabia como fazer. E quando o Fê me convidou, eu disse, pronto, assim, casou, fechou, porque eu vou ter a oportunidade, né, de, enfim, falar. E hoje falar de uma forma mais tranquila, sabendo que vai ser importante as mulheres que vão escutar, porque eu sei que muitas mulheres passaram pelo que eu passei, até pior, de situações piores, né? E agradeço demais a vocês, né? Me sinto mais leve de ter vencido, de ter vencido essa etapa, de pôr para fora mesmo. Hoje você ajuda muito outras mulheres no ato do parto, né? E com esse podcast você vai ajudar mais mulheres ainda na Se quiser. Muito obrigada. Minha gente,
A violência obstétrica ainda é confundida com rotina, mas não é normal, não é parte do pacote e não, você não está exagerando. Se você viveu algo assim, não foi sua culpa. Você merecia muito, muito respeito, como toda mulher merece. E se você é acompanhante e está ouvindo a gente, especialmente os homens, saiba, ficar calado também é permitir. Vocês precisam fazer um papel ativo. Esse é o momento em que você precisa ser voz, você precisa ser presença, escudo. Thay, de novo, muito obrigada. Obrigada Foi pela maravilhoso. participação, foi ótimo. Obrigada. Aqui no Vita, a gente está construindo uma playlist com as músicas que mais impactam as nossas convidadas, alegram, significam alguma coisa para elas, e a gente quer saber de você, qual que é a música que você vai contribuir para a nossa playlist do Vita? Pode ser Anunciação, né? Ou Promete. Escolhe uma. Bota Anunciação. Pronto. A gente vai colocar, adora. A nossa playlist tá ficando boa. Tá ficando. Vamos ouvir sempre. Ó, esse é o mimo do Vita para você, do nosso parceiro, da nossa parceria, que é eco.tube. É um cheirinho que vai trazer um momento especial para sua vida, para você. Muito obrigada, Melissa. Espero que você goste. E se o pessoal quer conhecer a eco.tube, é só entrar no site, colocar lá também o nosso cupom, que é Vita Materna com 2T, e aproveitar os descontos que vão ter lá. Esse cheirinho é o cheirinho do Vita. Ele é uma delícia. Tipo, E Thay, agora no final, a gente sempre tem um espaço que é o Vita Vitrine. É um espaço em que a nossa convidada pode divulgar seus trabalhos, seus contatos, seu arroba. Para quem quiser falar contigo aí, contratar seu serviço, agora eu acho que vai ser. A mulherada vai querer conversar contigo. Então, assim, fica à vontade, divulga aí seus contatos, seus arrobas. Pronto, gente. Então, eu sou enfermeira obstetra, sou doula, educadora perinatal e atendo em consultório, realizando o pré-natal, acompanho partos domiciliares, partos hospitalares, acompanho o puerpério também, puericultura, né, dos bebês, consultas ginecológicas. Então, me segue lá no @Thay, THAY, _obstare. E também eu tenho uma equipe com outras enfermeiras e médicas, que é o coletivo _Ciclos. Então, nos segue lá, para que vocês também entendam mais sobre esse universo, se informem, né, se empoderem nessa preparação, nessa jornada para o parto. E se precisar de mim, estou à disposição. E Thay, para uma gestante hoje que está assistindo a gente, para ela, em que momento é um bom momento para ela te contratar? Assim, com quantas semanas? Assim? Porque eu lembro que eu tive essa dúvida, sabe? Aí pode ser uma dúvida de quem está ouvindo. Descobrir a gestação já é importante começar a trilhar um caminho, né? Porque é um caminho realmente a ser trilhado. Tem casais que desde antes da gestação já tem essa definição de que quer um parto normal, né? De que quer viver uma experiência respeitosa. Então, eles meio que já sabem mais ou menos o caminho que vai seguir. Se não sabe, pode ir pesquisando e estudando, mas quanto antes começar um acompanhamento com uma profissional que vai lhe direcionar no melhor caminho, melhor. Então, o quanto antes. Muito bom. Perfeito. E se você ouviu esse podcast, se sentiu tocado, compartilha, comenta aqui embaixo com as mulheres que precisam, né, dessa informação, que eu acredito que essa informação é muito valiosa. Então, compartilha aí com o pessoal e a gente se encontra no próximo episódio.